Ok, então hoje a gente está aqui com as cartas, né? O PDF proibido do Chaves. Beleza? O que, que a gente vai fazer aqui então? Vou pegar uma cartinha para a gente debater sobre essa série fantástica, né? Vamos ver aqui, vou clicar na cartinha. Beleza. A busca por pertencimento à família substituta. Sendo órfão, Chaves adota, aspas, né, os vizinhos, a figura paterna. Seu Madruga é, indiscutivelmente, o pai que o Chaves não teve. Apesar dos cascudos, seu Madruga é quem ensina valores, quem defende o Chaves e quem compartilha o pouco que tem. A química entre eles é o amor filial em sua forma mais bruta e honesta. Bom, o que que a estagiária acha disso, estagiária? Você concorda com isso? Concordo. Inclusive na parte dos cascões, né? Dos cascudos lá. Sensacional. O que que acontece é que no final das contas, o Chaves realmente, ele, por ser órfão, né, ele claramente, ele adota a vila, né, os vizinhos, mas ele é adotado de certa forma também. Só que quem de fato respeita o Chaves pelo jeito que é o seu Madruga, né? Eu acho que esse respeito vem até dessa conexão, porque, querendo ou não, o seu Madruga entende o lado do Chaves. Porque Os rejeitados, né? isso, eu diria que tem a ver com os dois, né? Está sendo sempre rejeitados. E também o seu Madruga se coloca nesse lado do cara pobre, né? Sim. Do cara sem dinheiro, do cara ali com as dificuldades. Aí ele é rejeitado por essas questões também muito. E aí meio que faz todo sentido ele enxergar a si próprio no Chaves, de certa forma. E aí o Chaves acaba sendo de fato uma pessoa na qual ele se identifica, querendo ou não, né? E o Chaves também, de outra forma, acaba sendo a pessoa que se sente acolhido pelos vizinhos, e eu diria até pelos que não gostam dele, né? A Dona Florinda, por exemplo, mas de fato eu também acho que é uma família substituta, né? Isso não é Eu, um pouco. É bem dramático isso, você não acha? total, total. Porque no caso da Dona Florinda, você percebe que ele faz as coisas para irritá-la no sentido de chamar atenção mesmo, né? Então não importa Sim. que você não goste de mim, você está me dando atenção. Você está brigando comigo, você está me xingando, você está me olhando. Nossa, fantástico, verdade, eu concordo 100%. Eu diria que até mesmo no geral, né? O Chaves se comporta muito assim porque ele precisa de atenção, né? Por toda a solidão e tudo mais, ele acaba querendo mesmo chamar a atenção das pessoas e ele se envolve em todas essas parafernálias, né? Mas é realmente, eu concordo, é muito legal aí a figura paterna. Inclusive, durante a vida eu presenciei, como o Chaves, talvez a gente pegue alguma cartinha que nos mostre isso, mas o Chaves, ele fez sucesso na América Latina por causa disso, né? De representar a América Latina. Né? A vila, os personagens do Chaves, eles. Quem viveu em alguma periferia, quem né, estudou em escola pública, com certeza consegue identificar ali os personagens do Chaves em certo momento, né? E era bem assim mesmo. Eu que acabei na minha infância vivendo muito em periferias, cara, faz todo sentido, tinha tudo a ver e era por isso que fez tanto sucesso porque a gente se identificava, né? Todo mundo se identificava, todo mundo se via ali, ou no Chaves, ou no seu Madruga, ou no seu Barriga. Enfim, eu acho que Até as Chiquinha, quem nunca teve uma Chiquinha aí? é verdade. Quem nunca teve uma Chiquinha, né? Uma dona Florinda que acha que tá na classe superior, mas tá morando com os pobres também, né? Enfim, é Sim, bem sim. louco isso. Belezinha, então o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui clicar para nós abrir o deck novamente e a gente vai ver outra cartinha aqui pra gente falar. Eu vou tentar pegar de. Vamos pegar aqui uma coisa mais escondida aqui para ver o que, que rola. Bom, o desafio do envelhecimento. Você quer ler para nós? Faz esse favor aí, estagiária. O maior inimigo desses personagens não foi a crítica, mas o tempo. A ilusão quebrada, na década de 80 e 90, à medida que os atores envelheciam visivelmente, com as rugas, né, o ganho de peso, a suspensão da descrença tornou-se mais difícil. Ver um homem de 50 ou 60 anos, no caso do programa do X-Pirito, né, agindo como criança, começou a perder o encanto inocente e beirar o bizarro.
Pois é. Discordo. Você discorda? Que da hora! Discordo. Nossa, Discordo sensacional! total. Mano. Eu acho que justamente, pelo menos para mim, o que justamente chamava a atenção era ver essa pessoa mais velha, visivelmente já estava idoso, mas com comportamento de criança, porque isso também faz muito parte da nossa realidade. Quantos adultos, né, não importa ali, na fase de 30, 40, 50 anos, até mesmo o idoso, tem muito esse comportamento de criança. Então, era uma forma, na minha percepção, era uma forma de trazer leveza para esse processo. E sim, todos nós temos a criança dentro de nós. Então, no meu caso, não foi o que perdeu o encanto, tá? Não foi. Boa! Então, o que que acontece? Aí, vamos lá. Eu acho que, e aí eu posso estar sendo, sei lá, né? Eu posso ter tido acesso a informações que a estagiária não teve. Vamos até aproveitar, antes de eu falar da carta, eu falar que meu nome é Wagner, certo? É, eu sou apaixonado por animes, doramas, séries, e essa daqui é a estagiária, que vocês não vão saber o nome dela tão cedo, por isso que ela é estagiária. Segredo. Segredo total. E o que que acontece? A gente está aqui compartilhando algumas ideias. Na verdade, sim, a ideia é a gente trazer entretenimento com reflexão, né? Então a gente vai ter sempre um bate-papo cabeça, mas baseado em entretenimento. E vocês nem imaginam o tanto de coisa legal que vai surgir disso daí. Então acompanha, certo? Fica até o final do vídeo, você pode ter acesso a essas cartas, tá bom? Para todo mundo que for fã do Chaves e quiser o PDF proibido com todas essas cartas, fica até o final do vídeo que eu vou falar onde você pega, onde você baixa, tudo bem? Voltando a essa carta em específico, o que que acontece é o seguinte, eu tive acesso a informações extras e o que que acontece? Aqui eu acho que eles estão falando mais do momento em que ficou realmente extremamente apelativo. Apesar que a estagiária assistiu Chaves e com certeza ela reparou nas rugas da Dona Florinda. Ela tá, né, falando que com certeza do que ela viveu, do que ela assistiu. Mas eu acho que aqui é quando realmente, porque o Chaves começa, eles são velhos, mas eles não estavam com 50, 60, né? Então, assim, tanto é que aqui nós temos a imagem com a fotinha das idades, e, por exemplo, nós temos aqui, ó, Dona Florinda com 23, né? Mas aí quando o Chaves, ela já tá com 40 e tantos. A Bruxa de 71 tinha 47 quando começou, seu Madruga 47, né? Kiko 28, o Jaiminho 53, o Professor Girafales 37. O mais assustador de todos é o Seu Barriga, que é o Nhonho, com 23 anos. Ele, na verdade, é o mais jovem com cara de mais velho. É verdade. Sinistro, Eu jurava né? que ele fosse o O mais mais velho. velho, Jurava. exatamente. Mas o que que acontece é o seguinte, no final das contas, eu acho que aqui é quando realmente ficou estranho, porque eles realmente começaram a bater a casa dos 50, a maioria deles ali, né? 60 no caso de alguns, e eles estavam fazendo o programa ainda, né? E aí eu acho que, porque das informações que eu tenho, de fato, Chaves usou os caras que roteirizaram, o próprio Bolanhos, né, o Chaves mesmo, ele usou dessa estranheza de ver crianças, de adultos muito velhos interpretando crianças, e exatamente dentro do que a estagiária falou, dessa estranheza proposital, porque os adultos, de certa forma, ainda são crianças e se comportam assim em vários momentos, inclusive por isso que a gente falou que se identifica tanto, né, com o roteiro e tudo mais. Porém, teve uma época que o pessoal ficou velho demais, sabe? O negócio ficou assim, tipo, caquéticos imitando crianças, né? Eu lembro de, na minha infância, eu ver algumas pessoas falarem, né? Caracas, mano, tá estranho esse pessoal, né? Tipo, esse pessoal adulto imitando criança. Mas eu acho que também não foi o que tirou o brilho, também acho. Eu acho que, na verdade, Chaves nunca perdeu o brilho, né? O que acontece é que as pessoas cresceram e tiveram que trabalhar, né, ô estagiária? Pois é, né? A Então, vida do trabalhador brasileiro. olha aí, a vida do Chaves, né? Do Chaves não, do seu barriga, né? Do seu barriga, do professor Girafales, a vida de quem trabalha. Então, Pagar o aluguel. pagar o aluguel que a gente tem que pagar, né? Nem todo mundo pode ser o seu Madruga. Então, no final das contas, o que aconteceu é que as pessoas tiveram que trabalhar. Eu acho que isso é que fez perder o encanto e aí a geração passou, né? Mas realmente eu também não acho que foi por causa da velhice deles, até porque quando eles ficaram muito velhos já estava no final também, né? Quando começou a parar de gravar os episódios.
Mas, assim, em relação ao que você disse, o Bolanhos realmente fez isso de propósito, né? Ele pôs adultos para interpretar crianças. Na verdade, a série Chaves tem todo uma ideologia profunda, né, crítica e tudo mais que passou pela mente do Bolanhos naquela época, né? Então o Chaves, apesar de parecer incrivelmente simples, incrivelmente tosco, mas as sketches são super pensadas, o jeito de fazer as piadas, elas são parecem simplistas demais, mas elas são gatilhos perfeitos, né, para a pessoa rir e tudo mais. Então, assim, realmente, eu acho que não foi a velhice dos caras que fez Chaves perder o encanto, e sim foi ter que trabalhar mesmo. E não dá mais para ficar. A mudança de mentalidade das gerações que foram passando, né? Não teve Também. meio como fugir desse É processo. verdade. Apesar que Chaves eu acho que conseguiu, a gente levando em consideração todos os problemas que a gente sabe que tem na passagem de geração, né? Chaves eu acho que até que conseguiu, menina, manter bastante, sabe? Pegar a próxima geração, a próxima. Óbvio, não tá a mesma coisa, não foi a mesma coisa, mas eu acho que por um programa que, cara, os caras têm o quê? Já tem 60, 50 e pouco, 60, na década de 60 começou. 40, 65 anos, cara. Hoje você vê o sertanojo lançar música e 2 meses depois ele sumiu, ninguém sabe quem ele é, entendeu? Como tudo de hoje em dia é descartável. Exatamente. Então eu acho que é fantástico a série ter durado tanto tempo. Bom, para nosso vídeo não ficar gigante, vamos fazer só mais uma cartinha. E aí depois também a gente vai ver da galera. Vocês vão comentar aí, pessoal, se vocês querem vídeos mais longos, tá bom? Aí a gente faz com mais cartas, debate com mais tranquilidade, mas vamos ver aqui uma outra carta. Na verdade, eu vou pedir para estagiária. Diz aí, ó, aqui é onde, na primeira, segunda, terceira, chuta um número aí para eu pegar uma carta aqui. Ou diz uma Hum, ilustração que você está conseguindo ver. tem uma preto e branco aí no meio, do lado dessa, antes dessa. Que é um Essa. desenho meio preto e branco aqui, né? Perfeito. Vou clicar aqui então, vamos ver que carta é essa. Putz, pior que cai dentro do que a gente tá falando, olha. Tá parecendo tarô isso daqui. Né? As A cartas estão. previsão. A previsão. A previsão, as cartas estão vibrando aqui na nossa energia. Então o que, que acontece? Os adultos da vila, autoridade, fracasso e humanidade, certo? Antes da gente falar dessa carta, né? Na descrição, deixa eu falar como que você pode ter acesso ao PDF de todas essas cartas. Na descrição a gente vai deixar o link para você acessar a nossa turma. É turma mesmo, tá, gente? É onde você vai acessar pelo Google lá, e aí é tipo um grupo, né? Então você vai estar no nosso grupo. Por quê? Você vai poder baixar o PDF com todas essas cartas e, atenção, a gente vai adicionar mais cartas. Mas como que a gente vai adicionar? Quando bater a meta desse vídeo. Então, quando esse vídeo chegar a 10 mil likes, certo? A gente irá acrescentar mais 30 cartas a esse deck. Ou seja, você pode ir lá e baixar agora esse deck, certo? Só que quando o vídeo bater 10 mil likes, a gente vai fazer outro vídeo com deck novo e a gente vai adicionar. Então você vai ser notificado lá que teve atualização e que você vai receber o deck novo, certo? Além de você sempre ser notificado dos outros decks que a gente criar de cartas aqui, ok? Então, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário para você ter acesso ao PDF, certo? Com todas essas cartas e depois você ser notificado das próximas, beleza? Não esquece de dar like para bater a meta do vídeo e a gente fazer mais cartas, ok? Peço também para você sugerir o próximo tema. Pelo amor dos meus filhinhos, sugere o próximo tema, porque é muito difícil pensar em temas sem a gente saber o que as pessoas realmente querem ver, assistir ou ouvir, tudo bem? Então, sugere aí nos comentários o tema que você quer ver, ok? Não esquece de se inscrever no canal e é isso daí. Vamos falar da carta estagiária, os adultos da vila, autoridade, fracasso e humanidade. O genial da série é que nenhuma dessas figuras de autoridade é realmente competente ou bem-sucedida. O pai não provê, a mãe, rica, entre aspas, é pobre, o professor perde a paciência e o dono da vila não consegue cobrar o aluguel. É nessa falibilidade que reside a humanidade da série. Olha, que profundo, hein? Mas isso daqui nossa, isso daqui daria um filme, cara. Porque
olha isso, as autoridades que teoricamente são os adultos, né? E isso faz parte da parte cômica da série, só que é um cômico que a gente, assim, é um retrato da vida real. Porque tem um Com monte de certeza. adulto por aí achando que tá tudo bem, que é adulto, mas ele também não está conseguindo gerenciar a própria vida, né? Isso acontece em toda esquina, certo? Então, o que que a gente vê lá? Eu, sinceramente, eu fico assim, muito. Eu conheci, juro pra você, eu conheci, eu acho que todo mundo conheceu uma Dona Florinda. Com certeza. Eu tive conhecidas Dona Florinda, onde, por exemplo, claramente a mãe, ela queria ter o status de rica, se fazia de rica, mas no final das contas ela não estava conseguindo, né? Fazer o mínimo. E ela estava ali morando com todas as pessoas, com a gentalha mesmo, literalmente, né? Então, aquela pessoa que se acha. A minha mãe tinha uma frase para isso. Ela tem, né? Minha mãe tá viva. Ela, ela tem uma frase para isso. É o Ela rei fala da que. barriga. Isso! Olha aí! É a É, frase de toda mãe. exatamente, toda mãe boomer tem essa frase. Comenta aí se sua mãe é boomer, ela tem essa frase também. Eu não sei se tem a ver com ser do Nordeste, eu acho que não, né, estagiária? Sua mãe não é do Nordeste, né? Não, a minha mãe é do Sul. Olha, mãe do. Então, beleza, não é por causa do Nordeste, tem a ver com ser mãe boomer mesmo. Então, elas Uhum. dizem que tem o rei na barriga. E claramente eu conheci várias Dona Florindas ao longo da minha vida, de real, assim, quando eu era criança, eu conseguia olhar pra ela e já ver a Dona Florinda, era bizarro. Eu falava, nossa, esse é o personagem da Dona Florinda. Ela simplesmente se acha milionária, mas ela está aqui no meio da periferia morando com os pobres, né? E batendo e xingando e menosprezando a gentalha, né? O professor que perde a paciência, o que você acha? O professor Girafales. O que você acha do professor Girafales, assim? Tipo, como personagem mesmo. Adulto ainda, né? Olha, eu acho que nunca foi tão atual esse trecho em específico, né? Esse tópico em específico da série como é agora. Porque tá difícil ter paciência hoje em dia, não é mesmo? É verdade, né? Tadinho. Essa guerra de gerações. Cara, ó, eu não quero ficar dando spoiler de quem é estagiária, mas ela mesma tá dando spoiler, né? Que ela é de uma geração que não tá conseguindo lidar com as gerações atuais. Mas o que que acontece, ó? O dono da vila não consegue cobrar o aluguel. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Inclusive tem uma outra carta que, inclusive, eu não sei se ela tá aqui. Mais um motivo para a gente bater a meta de 10 mil likes, por quê? Porque aí eu tenho certeza que eu coloco ela no deck. Mas o que que acontece? Tem uma carta que fala só sobre o seu barriga. Eu acho que realmente não tá nesse deck. Esse deck eu acho que tem a carta da Dona Florinda, do seu Madruga. Bom, enfim, eu não vou ficar olhando aqui, é muitos. Mas baixa, tá, galera? Baixa o PDF para você ver o deck inteiro. Mas o que que acontece é o seguinte, eu me identifico muito, cara, com seu barriga no momento atual da minha vida. Porque às vezes eu não consigo cobrar o aluguel, cara. Mas assim, eu não consigo cobrar aluguel porque eu entendo o lado do outro, entende? Então, assim, no final das contas, você acaba. E é interessante isso, por quê? Porque não significa, né? A gente olha pelo lado assim, pô, isso soa meio como fracasso, mas não, é porque às vezes você realmente, e eu acho que era muito o core de Chaves isso, às vezes você tá meio que numa grande família mesmo. Entende? Que é o que acontece na periferia mesmo, sabe? Nos lugares assim onde as pessoas são mais unidas e tal, sabe? Que nem, né, a gente diz na gíria, um corre pelo outro e tudo mais. E aí no final das contas você fica respeitando as dificuldades do outro, certo? Que é bom, isso é bom. Mas às vezes realmente você se torna o seu barriga, porque você nunca respeita a si próprio, né? Você não consegue cobrar o aluguel e você não tem o aluguel lá. E aí você, no final Isso das me contas, lembra, isso me lembra o episódio que ele chega a expulsar o seu Madruga, porém ele ainda permite que seu Madruga faça uma barraquinha no pátio e fique dormindo na barraquinha no pátio. caracas, esse Lembra desse episódio, nossa, episódio? esse episódio é fodástico e ele assim, é extremamente emocionante esse episódio, né? E ali é de partir Sim, o coração sim. pelos dois lados, né? Porque foi incrivelmente assim, tipo, querendo ou não, dentro até dessa carta que a gente tá falando,
fazia sentido, né? Uma hora o seu barriga, pô, o seu barriga nunca consegue despejar o seu Madruga, é assim também, é chutar o pau da barraca. E aí no dia que a gente vê ele despejar o seu Madruga, ele ainda não consegue fazer isso de verdade, né? Ele ainda, querendo ou não, fica lá com pena, com dó, e aí faz a barraquinha lá. E cara, nossa, esse é um dos episódios muito emocionantes de Chaves. Tem vários outros, mas esse é um dos. E você me fez. Nossa, eu não lembrava desse episódio. Lembrei agora que você falou e muito louco. Sim. E tem um dos outros, porque todo mundo acha que o Chaves ele mora no barril. Mas tem um dos outros episódios que ele fala que ele. Como que ele vai morar dentro de um barril? Que é óbvio que ele não mora no barril, que ele mora em uma casa. Mas tá, se ele é um órfão abandonado, como que ele mora? Mais uma casa que não paga aluguel? Como que ele mora na vila na casa? É verdade. Nossa, que louco, hein, cara? E agora então, quer ver? Isso merece. Eu vou tentar. Nesse deck aqui tem uma carta que fala sobre isso. O Chaves não morar no barril. Eu vou tentar pegar essa carta aqui, porque eu acho que é essa roxinha aqui, ó. Eu espero que seja, certo? Me perdoe quem tem que ir trabalhar, comprar pão, sei lá o que você tem que fazer da sua vida. Mas me perdoa porque eu vou tentar tirar outra carta aqui porque eu acho que tem a ver com isso. Ó. Vou clicar na caixinha roxa e a carta do Chaves. Eu lembrava, né, que a estagiária trabalha de um lado, eu trabalho do outro, por isso que às vezes eu sei de algumas informações aqui. Mas é, Chaves, a inocência, a fome e o barril como refúgio, né? Então o que acontece? Na verdade, não era essa carta porque tem outra. A outra não tá nesse deck, eu acho. Mas a carta fala exatamente o que a estagiária disse. O Chaves não mora no barril. Apesar de muitas pessoas acreditarem que o Chaves mora no barril, ele fala mais de uma vez na série que ele mora no número 8, né? E aí, só que a questão é, ele mora, teoricamente, o que se sabe, ele mora sozinho. Ele morava com uma senhora, diz, reza a lenda, essa senhora morreu e ele ficou sozinho, ele ficou órfão. E aí o que acontece é, ele precisa de companhia, porque ele se sente extremamente sozinho. E aí ele vai ali para a sketch, né, o pátio, aonde ele vai encontrar todas as pessoas que vão gerar todos aqueles conflitos que a gente sabe, que é exatamente assim que acontece na periferia, porque você não quer sair porque a vizinha vai falar que você chegou ontem mais tarde, você não quer passar com várias sacolas de compra, porque vão perguntar onde você gastou tanto o seu dinheiro. Enfim, é literalmente o retrato da periferia, né? Mas você não tem o que fazer. Você tem que passar, você tem que sair para trabalhar, você tem que chegar tarde da noite em casa, você tem que viver sua vida. E aí você vai ter que lidar com esses conflitos, né? E aqui, em relação a essa carta, ela fala, né, que o Chaves personifica o arquétipo do órfão inocente, né? A criança desamparada que, apesar das adversidades brutais, mantém a pureza e a capacidade de sonhar. Então, literalmente é isso, e é por isso também que o Chaves gera tanto a identificação das pessoas, principalmente as pessoas que vivem em situações mais complicadas, né? Existe uma palavra bonita que está sendo muito usada hoje em dia: vulnerabilidade. Pessoas que vivem Dá para travar a língua. pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, com certeza elas né, acabam se identificando muito com o Chaves, porque o Chaves é isso, né? É uma pessoa vivendo em uma situação extrema de vulnerabilidade. Certo, estagiária, o que você tem mais para dizer? Você tem mais alguma coisa para dizer? Perfeito. Isso me fez lembrar algumas histórias, algumas conversas, na verdade, com meu pai. Ele falava, porque mesmo eu depois de grande, sem revelar a idade, quase falei, né? Eu quase falei na parte da Nossa, não, dificuldade. eu vou ter que cortar na edição, vou pôr o pi na edição para a estagiária falar a idade dela. E ele falava, você é grande, macaca velha, tá aí assistindo esses negócios ainda. E eu acho que isso não é só sobre a parte engraçada, né? É a mensagem por trás da mensagem. E a quantidade de coisas e mensagens bonitas e lições de vida, não só bonitas, como tristes, muitas vezes, faz parte da nossa realidade lá do dia a dia, que o Chaves faz com que a gente se depare, né? Que a gente acabe avaliando. Então, por mais que ele tivesse todas essas dificuldades, querendo ou não, ainda existia lá, né? Ele mantém a pureza, a capacidade de sonhar, a alegria, a felicidade. É Então, verdade. sonhar com o impossível, trazer
fazendo lá a bola quadrada do Kiko. Então, sonhar mais um sonho impossível. Exatamente. E aproveitando isso, inclusive, se a gente bater a meta dos likes, eu também prometo colocar uma carta mais polêmica, né? Porque Chaves, eu não vou dar detalhes aqui, mas Chaves, ele tem dificuldade de se enquadrar no mundo atual, né? O mundo atual tem muitas regras, Sim. Tem muitos conceitos novos. E Chaves, eu acho que ele batalha um pouco com essas regras e conceitos. Então, eu prometo colocar uma carta que fale sobre isso aí no próximo deck. Então, galera, por favor, dá like no vídeo e para a gente bater a meta e a gente acrescentar mais cartas aqui. Vai ser mais 30 cartas no deck, certo? Não esquece de clicar no link embaixo para baixar o deck completo, certo? Para você ser notificado. Não esquece de comentar o que você quer que a gente fale aqui no próximo vídeo, certo? E também, se você quiser vídeos mais longos, escreve aí. Pode pôr vídeos mais longos, pode bater o papo tranquilo aí e a gente vai fazer isso, tudo bem? A ideia é que a gente quer aqui é fazer temas que interessem a você, é falar, né, a quantidade que você quer ouvir e aí atender bem a sua demanda, certo? Beleza? Então, eu vou ficar por aqui, a estagiária também. Eu acabei lembrando que... Apesar que eu acabei lembrando e esquecendo. Sabe quando você lembra e esquece as coisas bem rápido? Assim, acabou de acontecer isso comigo. Perfeitamente. Ela tem problema de Dory. Ela esquece tudo. Mas, enfim, então é isso daí. Eu acredito que tenha ficado legal o vídeo. A gente vai melhorando conforme a gente for fazer os próximos. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Não esquece de clicar lá embaixo para baixar. Agradeço demais a estagiária aqui por estar aqui comigo batendo esse papo. Estagiária, depois vamos bater outros papos. Inclusive a estagiária também tem alguns temas, né, estagiária? Propor temas aí que a gente possa debater. E até a próxima, então. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado. Pessoal, curte, vamos bater a meta, porque eu tenho que deixar de ser estagiária, né? Boa! Exatamente! A vida não é fácil. Ela tem que continuar sonhando, galera. Não tem como se deixar de ser estagiária se não bater as metas. Valeu, brigadão, até a próxima e tchau!